Eu penso que a vida humana, ela tem que ser tratada, e aqui eu estou abraçando o que é o magistério da igreja. Ela precisa ser zelada e protegida desde a concepção até a sua decadência natural. Então, eu jamais serei a favor do aborto. Mas já respondo onde você quer chegar. E você tá falando como padre? Tô falando como pessoa civil, CPF. O Fábio. Fábio Marinho. Sou totalmente contra o aborto. É sua opinião CPF, sendo padre ou não. A minha opinião como pessoa civil é a mesma da Igreja Católica. Eu acompanho a igreja nesse pensamento. Não porque eu sou padre, pessoa civil, tá? Agora, jamais irei criminalizar uma mulher que faça isso. Jamais. Porque eu não sei o que se passa de angústia dentro dela. Então, ao mesmo tempo que eu sou totalmente contra, eu jamais vou apontar um dedo para uma mulher que fez um aborto. Mas agora eu vou te falar como padre. Todas as confissões que eu ouvi de mulheres que abortaram foram as mais difíceis de serem ouvidas. Pelo peso que elas carregam, pelo fato de terem transformado o útero num cemitério. Acaba com a vida da mulher, né? Eu nunca atendi uma mulher que tenha abortado que não tenha chegado aos pedaços dentro do confessionário. Mas hoje a gente vê feminista aí que fala que vai engravidar só pra abortar. Não dá pra julgar uma mulher dessa. Cara, eu julgo. O feminismo é uma ideologia que ela precisa de ser vista com olhos muito cuidadosos. Porque o feminismo não é negar o masculino. Não é antipatizar o masculino. E existe uma vertente que está desse lado, que é uma vertente extremamente equivocada, burra. Porque segue uma ideologia burra. Essas pessoas tinham que ter vergonha de se autodenominar feministas. Feministas todos nós somos quando nós desejamos que as mulheres tenham direitos iguais. Que elas não estão submissas à sociedade patriarcal. Que elas não têm que ganhar menos. Que elas não têm que estar em trabalhos subalternos. Ser feminista todos nós temos a obrigação de ser. Porque nós vivemos numa sociedade onde o preconceito contra a mulher é gigantesco. Então é uma questão moral e de bom senso nós defendermos uma sociedade que seja igualitária. Agora, defender pautas que ferem a dignidade humana, aí já não é ser feminista. É ser burro. É ser ignorante, é ser estúpido. É querer chamar a atenção para uma ideia que já nasceu morta. Como o aborto que elas já provocam. Vou engravidar para abortar. Uma pessoa dessa precisa de um psiquiatra, ela não precisa de atenção. A gente está na igreja pelo Cristo, por mais nada. Qualquer outro motivo que me leve para a igreja é por engano. Nós vamos para a igreja pelo Cristo. A gente não está lá pelos padres, a gente não está lá pelos ministros. Nós estamos pelo Cristo, o amor a Jesus Cristo. A árvore somos nós que temos que dar frutos. Nós é que temos que multiplicar por meio do nosso testemunho. Tanto que quando a figueira estéril, Jesus passa e vê uma figueira estéril, ele amaldiçoa a figueira. Quando volta, a figueira está toda seca. Ou seja, você está ocupando um lugar na igreja para quê? Se você, quando sai da porta para fora, não multiplica o que você aprendeu lá dentro. Nós somos multiplicadores daquilo que a igreja, que é mãe e mestra, nos ensina, inspirada pelo Espírito Santo que nos foi dado pelo Pai na pessoa do Filho. João escreve em código para as comunidades primitivas, ele escreve em grego e tem que ser em código para quê? Para evitar que os pagãos que eram contra o cristianismo tivessem acesso aos textos sagrados. As comunidades primitivas conseguiam decifrar. Foi tudo codificado. Tudo ali. codificado, tudo é símbolo. E aí hoje acontece essa zona que cada um interpreta Século de um jeito, XVI, né? Martim Lutero inventou de protestar contra a Igreja Católica, dizendo que só vale a Escritura. Então, com isso, deu livre interpretação para o texto. Então, hoje, qualquer pessoa que é analfabeta de pai e mãe pega uma Bíblia e se diz pastor ou pastora. Agora, quem são as ovelhas guiadas por ele é que eu não entendo. Tem que ser pior que eles, né? Ah, não pode julgar as pessoas guiadas por ele, pode? Lógico que pode, porque pode um cego guiar outro cego?
Isso quem perguntou foi Jesus. Não. Pronto. Por que eu vou atrás de uma pessoa que não entende absolutamente nada e acredito que o que ela está dizendo é verdade? E por que a gente precisa tanto de sinais? Por que a gente precisa tanto de apocalipses? Por que nós precisamos tanto de gurus? Que busca é essa sempre de achar um salvador para tudo? O salvador é Jesus Cristo, todo o resto é invenção. Levei meus fiéis para Israel e estamos visitando o Santo Sepulcro, onde fica o túmulo de Jesus. E entrou um grupo de indianos. Como eles viram que eu era o padre que estava guiando o povo, ele me fez uma pergunta e fui falar em inglês com eles. Meu inglês não é o dos melhores, mas eu tentei explicar da forma que eu conseguia. Eles falavam: o que significa este lugar? Falava: aqui neste lugar nós cultuamos um túmulo. Eles falavam: e quem está lá dentro? Eu: ninguém. Eu falei: então o que vocês cultuam? Eles perguntaram. Falaram: a gente cultua o sepulcro vazio, porque se alguém tivesse ali dentro, a nossa fé seria estéril. Então nós vamos ali dentro ver o nada, porque o nada ali dentro para nós significa o tudo. É esse nada do sepulcro que nos leva a crer que há uma vida que não morre mais, que nós chamamos de ressurreição. O nosso Deus, Jesus Cristo, morreu e ressuscitou. E ele não está ali dentro. Ele foi posto morto ali. Só que ele ressuscitou. Ele está vivo. E ele nos contempla do céu. Para os indianos foi uma surpresa. E eu fiquei muito mais surpreso de pensar que ainda existe gente no mundo que não conhece a história de Jesus Cristo.